há um indicador internacional que diz qual é o índice de transparência de cada país. E Portugal, em 2000, para falarmos só dos últimos 20 anos, ocupava o 23º lugar em termos de transparência no mundo. Neste momento está em 30º. Aliás, em boa verdade, nas últimas décadas foi o país da Europa que mais se degradou nessa matéria. E o facto é que, se estávamos no 23º e agora estamos em 30º, quer dizer que pioramos muito. E, além disso, como há uma forte relação entre desenvolvimento, qualidade de vida e transparência, é evidente que se temos menos transparência, temos menos qualidade de vida, menos desenvolvimento. Esta relação é direta. As pessoas não se apercebem disto, mas se tem piores serviços de saúde é porque há maior corrupção. Porque é evidente que o dinheiro da corrupção, e não será surpresa para os portugueses que há muita corrupção. Enfim, nós tivemos corrupção no Euro 2004, na Expo 98, na compra de submarinos, nas parcerias público-privadas rodoviárias, no BPN, no BPP e no BES. Portanto, são tantos casos de corrupção, ainda por cima tão caros, que nos levam parte substancial da riqueza, e se vai para a corrupção, não vai para aquilo que verdadeiramente para onde deveria ir, não é? E pior, as pessoas também não têm essa percepção, mas nós, através dos nossos impostos, em 2020, que é o ano que estamos a viver, estamos a pagar pela via do Orçamento de Estado não só a corrupção de 2019 e 2018, por exemplo, os 850 milhões que foram para o Novo Banco, mas estamos ainda a pagar a corrupção do BPN que foi em 2005. Certo. O que quer dizer que os nossos filhos e netos também vão andar a pagar a corrupção de hoje. Ou seja, se não sairmos deste ciclo, jamais veremos desenvolvimento em Portugal, porque daqui a 20 anos andarão os nossos filhos e os nossos netos a pagar a corrupção que se está a fazer hoje e que não acaba. E porquê é que nós chegamos aqui? Respondendo à primeira parte da sua questão. Porque hoje os atores políticos não só não têm vontade política para resolver o problema da corrupção, como são os atores políticos os próprios autores da corrupção. Nós, se formos ao Parlamento, ao Governo, temos lá muita gente com muitas ligações a empresas, sistematicamente, e, portanto, usam os seus lugares públicos para beneficiar as empresas a que estão ligadas. Nós vamos ao Parlamento, o conflito de interesse entre deputados que estão na Comissão de Obras Públicas e trabalham em empresas de obras públicas, deputados que estão na Comissão de Saúde e trabalham em empresas da área da saúde, etc, etc. Não são esses os deputados que estão nessas áreas aqueles que devem, por conhecimento dessas áreas, legislar sobre elas? Exatamente. É que um deputado que está simultaneamente numa Comissão de Obras Públicas e trabalha numa empresa de obras públicas, e na Comissão de Obras Públicas isso acontece com o Presidente, com o Vice-Presidente e assim sucessivamente, é evidente que em vez de estar no Parlamento a pensar no interesse dos portugueses, está a pensar em quê? Em obter informação privilegiada para os seus negócios, em ter um acesso mais privilegiado também ao Governo para conseguir determinados negócios e mais para influenciar a legislação em função dos interesses do seu setor. Ficamos com a sensação que é um ciclo vicioso, não é? O que é preciso fazer para quebrar essa cadeia? Mas é que ainda há um aspecto pior, é que nas grandes empresas também estão lá políticos. Nós, se formos à EDP, à ANA, à Galp, enfim, às maiores empresas de Portugal, vemos que os conselhos de administração estão enxameados de políticos. Políticos cuja função é o quê? É gerir eletricidade ou petróleo? Não. A função é influenciar os governos em função do interesse dessas empresas. Ou seja, o nível de promiscuidade chegou a uma dimensão tal que é impossível sair daqui neste modelo. Tem que haver vontade política para quebrar este modelo de uma vez. E a vontade política começa por nós, quando votamos, ou é da responsabilidade daqueles que assumem lugares políticos? Para nós percebermos, porque não se chega só a constatar. É preciso tentar começar a resolver. Um problema desta dimensão tem que se resolver ou ao nível do Parlamento, ou do Governo, ou da Presidência da República. Nós não conseguimos resolver aquilo que cidadãos como eu... E para que serve o nosso voto? O nosso voto devia servir para punir essa situação, mas o que é facto é que as pessoas, quando vão votar numas eleições legislativas, nem sequer sabem bem em quem estão a votar, na medida em que são as direções dos partidos que escolhem a lista de deputados, e, portanto, o cidadão, quando vota no 15º da lista do PS ou do PSD, não sabe exatamente quem ele é. Isso também tem a ver com outro problema o sistema eleitoral grave em Portugal, que é o sistema eleitoral, que é o facto dos partidos dominarem quase tudo e, no fundo, os líderes partidários é que dominam a política em Portugal, que já não é verdadeiramente uma democracia, é mais uma partidocracia em que chega-se ao ponto do líder do PS ou do PSD, de quem está no governo, ter influência no poder executivo, legislativo, judicial. Em boa verdade, já não há uma verdadeira separação de poderes por causa disto. Não havendo separação de poderes, havendo um forte domínio dos partidos sobre a política, e os partidos estando dependentes de financiamentos partidários que vêm dessas empresas,
está o caldo entornado. Não é? Paulo, mas então o que é que nos resta fazer? Ir vivendo, mantendo a cabeça entre as orelhas? Não pode ser, não pode ser. Não nos podemos calar? Calar não podemos. Temos que denunciar esta situação para que as pessoas... Mas têm sido denunciados os casos? Têm sido denunciadas, mas nos últimos tempos, felizmente, mais. Há mais gente a denunciar a situação, certo. Há maior conhecimento da opinião pública. Mas não chega a denunciar. É preciso combater. E estou certo que se não houver um combate feroz, vai-nos acontecer o que aconteceu no fim da monarquia em Portugal. A monarquia cai às mãos da corrupção. Na altura, quer os elementos do Partido Progressista, quer do Partido Regenerador, o presidente do Partido Progressista era Luciano de Castro, no Partido Regenerador era o Fontes Pereira de Melo e Índice Ribeiro, estavam envolvidos num escândalo gigantesco de corrupção, que era o crédito predial, que aliás foi um desfalque gigantesco, de tal forma que deu a queda de governo e em 5 de outubro de 1910, em Lisboa, os cartazes não diziam Viva a República, diziam matem o ladrão do crédito predial. Bom, o que é que aconteceu? É que não só não mataram o ladrão de crédito predial, como hoje Luciano de Castro, que era ladrão de crédito predial, dá nome até a um hospital aqui bem perto do Porto. Eu espero que daqui a 50 anos não haja aí um nome de um hospital com o nome de Ricardo Salgado, mas não me admiraria se isso acontecesse. Paulo, o futuro começa hoje e começa a partir desta conversa e daquilo que também podemos despolutar junto das pessoas que nos estão a ouvir. E as pessoas podem, inclusivamente, contestar tudo o que está à sua volta. De que modo é que nós podemos atuar? Nós, cidadãos, cada um de nós, o que é que pode fazer? Porque eu não acredito que não haja alguém que não tenha pedido uma cunha à outra pessoa. Não, há muita gente que não... sabe, Jorge, há 3 ou 4 milhões de pessoas que nem sabem, nem têm acesso a ninguém a quem possam meter uma cunha. E não estou a falar de favores de milhões. Não, o grande estou problema... a falar do pequeno favor, que já se sabe que não é o lícito. Mas o problema em Portugal, isso que diz, e acontece porquê? Porque as pessoas veem tanta roubalheira à sua volta, que também querem ganhar umas migalhas. Acham que é legítimo para Aliás, eles há um ditado fazerem português algo, que diz não é? ou há moralidade ou comem todos. Ou comem todos. E, portanto, as pessoas quando veem que a imoralidade é total, tentam também, enfim, e é compreensível... Tem que ser os maiores a dar o exemplo. Até porque, de alguma maneira, é maneira de sobreviverem. Convém não esquecer que, por causa disto e destes fenómenos, nós temos 2 milhões de pessoas em Portugal a viver em extrema pobreza. Não sabem no fim do mês se podem pagar a eletricidade, se podem pagar a água, vivem de comida que vão pedir por esmola e, no fundo, perdendo a dignidade. Isto acontece porquê? Porque os recursos vão todos para a corrupção. No orçamento de 2020, 7% do orçamento, um bocadinho mais, são despesas extraordinárias para pagar o novo banco, as parcerias público-privadas rodoviárias, o BPN, aumentos... Mas não temos que o pagar? Desta forma não, claramente. Então como é que pagamos? Se as dívidas existem. Não, mas é que há despesa que o Estado tem que não deveria ter. Deixe-me só dar-lhe um exemplo. Diga. Podia dar 20. As parcerias público-privadas rodoviárias em Portugal custam aos cidadãos, ao orçamento, 1.500 milhões de euros por ano. O preço justo seria 350 milhões. Perguntar-me-á, então porquê é que o Governo, o Estado, o Parlamento... Não negocia. ...decidem pagar 1.500 por algo que vale 350 milhões? Isso é o que tenho que lhes perguntar a eles. Porque, de facto, o nível de ligações de promiscuidade é de tal ordem que eles preferem pagar 1.500 milhões do que poupar 1.000 milhões que podiam distribuir pelo setor de saúde, da educação, etc. E o Governo é que tem que explicar, o Parlamento é que tem que explicar porque é que aprova orçamentos em que paga pelas parcerias público-privadas rodoviárias, que são 21 em Portugal, 1.000 e tal milhões a mais. Mas eles é que têm que explicar porque é que estão a desperdiçar todo esse dinheiro que deveria ser canalizado para o povo português e não para 3 ou 4 grupos. Paulo, ficaríamos aqui com certeza mais alguns minutos a conversar. Sim. O livro está disponível para que se aperceba exatamente do trabalho que o Paulo esteve durante meses a aprofundar para que agora conseguisse publicá-lo e que está também como que um aviso para todos nós e para aquilo que nos espera, porque o futuro construímos-lo hoje e precisamos com certeza de mudar um bocadinho o paradigma que andamos a viver. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado.